Houve uma discussão nos Estados Unidos sobre o lançamento da candidatura da Hillary Clinton, esposa do ex-presidente Bill Clinton, à presidência. Essa candidatura seria feita pelo Partido Democrata, que é o partido que atualmente se encontra na presidência da República com o Barack Obama. Lembrando que a eleição do Obama já foi uma eleição marcada por toda uma discussão importante, afinal o Obama seria o primeiro presidente identificado étnico, historicamente, como negro, num país que tem todo um histórico de limitação aos direitos civis dos negros. E a candidatura da Hillary Clinton, ela traz uma discussão um pouco parecida com isso, Afinal, essa candidatura ela vai lançar uma mulher ao cargo mais importante do executivo norte-americano. A Hillary Clinton ela é senadora, mas é um cargo do legislativo. No executivo, nesse âmbito, na presidência, nunca houve uma candidatura com possibilidade de vitória de tal monta. Então, sai toda uma discussão sobre a questão dos direitos políticos das mulheres. Afinal, os direitos políticos das mulheres foram historicamente limitados, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, como na Inglaterra, como na maioria dos países europeus, até pouquíssimo tempo atrás. A nossa questão de hoje e o Enem, eles têm uma tendência bastante grande a explorar a questão dos direitos políticos, e a associação entre direito político e questão de gênero, portanto, também vai ser um assunto importante para os seus estudos e para a prova do Enem. Vamos dar uma olhada no nosso texto e vamos tentar discutir a nossa questão. A ex-primeira-dama e ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, anunciou nesse domingo sua pré-candidatura à presidência americana, largando em posição de favoritismo dentro do Partido Democrata para as eleições de 2016. O anúncio foi feito por seu assessor, John Podesta, em um e-mail enviado a simpatizantes e doadores de sua campanha eleitoral anterior, e confirmado pela própria Hillary, que disse que quer ser a campeã do país no ano que vem. A principal aposta democratas para se manter no poder, ela será a primeira mulher com chances reais de assumir a presidência dos Estados Unidos, caso sua nomeação de fato ocorra. A candidatura de Hillary Clinton é tratada como simbólica no debate sobre gênero e direitos políticos nos Estados Unidos. No país, um dos marcos do debate foi, letra A, igualdade política instituída após a Guerra de Secessão. Para quem não lembra, a Guerra de Secessão foi um conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos, Estados do Norte e Estados do Sul, que envolveu principalmente a manutenção da escravidão. Os países, ou melhor dizendo, os estados do norte, eles eram favoráveis à abolição da escravidão, ao passo que os estados do sul eram favoráveis à sua perpetuação, à sua continuidade. Após a eleição do Abraham Lincoln em 60, eleito pelo Partido Republicano, os estados do sul declaram a sua separação, a sua secessão, portanto, e a fundação dos chamados Estados Confederados da América. Os Estados Confederados da América, fundados nesse contexto, pregavam ali o direito de manutenção de determinadas estruturas, dentre elas a escravidão. A Guerra de Secessão saiu desse debate, saiu dessa separação e acabou culminando com a vitória do Norte sobre o Sul, com a manutenção da unidade e com a abolição da escravidão. A despeito de vários estados do Sul tentarem limitar legalmente os direitos políticos dos negros após a abolição, houve uma iniciativa do Estado americano de mudar a Constituição dos Estados Unidos e permitir o direito político aos negros. Só que essa igualdade no âmbito racial, ela não vai se traduzir no âmbito de gênero, porque a mudança constitucional não previa o direito de voto para as mulheres. Muito embora o texto não limitasse, o texto legal não dizia que era proibido o direito de voto, ele também não abria essa brecha, não explicitava o direito de voto feminino. Então as mulheres vão ser proibidas pela convenção jurídica ali nos Estados Unidos de votar. Inclusive na década de 70, uma histórica militante dos direitos dos votos femininos, do voto feminino, a Susan Anthony, ela vai em diversos pleitos eleitorais tentar votar e vai ser presa, acusada de crime e tudo mais. Então vai ser toda uma militância histórica dessa mulher. Várias sociedades em prol do voto feminino vão começar a se articular, não só nos Estados Unidos, como em outros países da Europa, principalmente no final da década de 1960. Mas o voto feminino, ou seja, a igualdade política no âmbito do gênero, não vai ser permitida, apenas no âmbito racial. Homens negros podem votar, mulheres negras, mulheres brancas não podem, tudo bem? Então a letra A exclui aí porque está errada. A letra B, articulação do movimento sufragista após a Primeira Guerra Mundial.
O movimento sufragista ele ficou conhecido como a primeira onda feminista em muitos livros de história, muito embora o movimento feminista remonte ao século XIX, tem muitos livros que consideram que a primeira onda ela veio no pós-Primeira Guerra Mundial, no âmbito onde as mulheres tinham um papel público muito mais expressivo. As mulheres elas acabaram ocupando vários postos de trabalho, mesmo participando da guerra em determinadas funções. Então havia toda uma leitura que as mulheres ocuparam o espaço público e graças a essa ocupação elas tinham a prerrogativa de exigir, de demandar, de pedir por mais direitos. E aí o direito de voto feminino se tornou o direito mais primordial nesse sentido de exigência. Então a letra B está correta, né? O movimento sufragista do pós-Primeira Guerra foi de fato um movimento que exigiu o direito de voto e conseguiu, na maioria dos países onde ele se articulou, conquistar esse direito. Vamos ver as outras, ver por que elas estão erradas agora. A letra C fala da instituição de cota de parlamentares por gênero na década de 50, ou seja, cotas no parlamento para mulheres. Essa disposição nunca aconteceu nos Estados Unidos, muito embora em alguns países da Europa, principalmente, se discuta hoje em dia a questão da cota para mulheres no parlamento, visto que, historicamente, há um desequilíbrio de representatividade. Há muito menos mulheres eleitas para cargos importantes no poder legislativo do que a população feminina aponta aí, né? A gente tem geralmente uma proporção mais ou menos 50 por 50, dependendo do país isso muda um pouco, mas historicamente 50 por 50, mulheres e homens, e nos parlamentos a gente tem uma concentração muito grande de cargos nas mãos de homens. No Brasil, por exemplo, quase 90% dos cargos do poder legislativo estão na mão de homens, embora a população seja em maioria mulher. Então se discute em muitos países a questão da cota parlamentar, muito embora ela não tenha sido instituída na maioria deles e nos Estados Unidos tampouco. Os Estados Unidos não instituiu nem hoje, imagina nos anos 50, uma época onde a sociedade era muito mais patriarcalista, muito mais machista. Então, assim a gente exclui. A D fala em movimento feminista dos anos 60, que centrava a sua ideia na expansão dos direitos políticos. Nos anos 60, o movimento feminista já tinha, de certa forma, conquistado uma série de direitos políticos, como o voto. Então, essa não era mais a discussão. A discussão nos anos 60 era qual? Outros âmbitos de atuação do feminismo, como, por exemplo, a igualdade no mercado de trabalho, homens e mulheres terem as mesmas oportunidades profissionais, serem vistos da mesma forma no âmbito profissional, ganharem a mesma coisa. Se discutia nesses anos 60 a espécie de mercantilização, a vulgarização da mulher, o olhar da mulher como sendo um símbolo sexual. O movimento feminista dos anos 60 buscava se libertar desse estigma. Discutia a questão da libertação sexual também da mulher, a mulher historicamente vista ali como tendo o seu corpo atrelado muito, o seu prazer atrelado muito à questão familiar, a questão da reprodução, uma questão muito voltada para a família. Os anos 60 rompeu com essa lógica e tentou discutir o papel sexual da mulher como um papel mais individual, a mulher buscando afirmar a sua própria sexualidade fora desse âmbito familiar e tudo mais, a mulher podendo ter vários parceiros sexuais seria um problema. Nesse sentido, a pílula virou um símbolo de libertação, a pílula anticoncepcional surgiu nos anos 60. Então, o feminismo dos anos 60 evoluiu no sentido de agregar novas demandas ao seu discurso, não ficar circunscrito à questão dos direitos políticos, como acontecia muito nos anos 20, nos anos 10 ali da Primeira Guerra Mundial. Então, a D está errada também. E a letra E fala ao governo Roosevelt que buscou no New Deal a solução para a discussão de gênero, o que também não é realidade. O New Deal foi um pacote de medidas no âmbito econômico que visava a recuperação dos Estados Unidos no pós-crise de 29. Então o New Deal ele não vai ter discussão de gênero expressiva nenhuma, então ele não teve essa discussão de tentar resolver essa questão de gênero, que, convenhamos, é uma questão que não está resolvida nos Estados Unidos. Não é tocar toda essa mobilização, todo esse choque para uma mulher disputar a presidência com chances de vitória. Então a questão de gênero está longe de ser resolvida. Mas o nosso gabarito aqui vai ser a letra B, apontando o movimento sufragista como o primeiro movimento que conseguiu vitórias expressivas no âmbito legal, no âmbito jurídico, ampliando o direito político das mulheres. Então é isso. Os Estados Unidos da América foram o primeiro país do continente americano a conseguir a sua independência. E é importante, quando a gente pensar essa independência americana, a gente pensar que a própria colonização dos Estados Unidos
foi uma colonização tanto quanto